Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Primeiro assunto de hoje é ainda a consequência da reunião ministerial de ontem, aquela multidão de ministros, né? Aliás, vejam só a foto aí da multidão de ministros, é muita gente mesmo, mas tamanho dessa mesa, tamanho dessa reunião, é muito, né? E aí o Lula fala de baratear comida para o povo. Está gastando aí com um ministério grande, né? Eu estive vendo o ministério do JK, Juscelino Kubitschek, 11 ministérios. E isso que tinha o Ministério da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, né? Se tivesse Ministério da Defesa, o Juscelino teria governado com 9 e fez 50 anos em 5. Inclusive Brasília e a marcha para o Oeste, a conquista do Oeste brasileiro. Equivale à conquista do meio Oeste e do Oeste americano, de que falou Trump no discurso de posse, sobre os pioneiros, os aventureiros, os ambiciosos que moveram uma nação. Aqui no Brasil também. Só que os nossos produtores rurais que hoje estão ocupando um território que diziam que era de terra que não prestava para nada e que alimentam uma boa parte do mundo, né, são maltratados pelo governo e pela mídia, que os detesta. É incrível. Bom, a consequência, então, eu dizia, da reunião ministerial de ontem, o ministro Rui Costa, chefe do Gabinete Civil, está mostrando que vai ter mais poderes. Ele, agora tudo vai passar por ele, ninguém vai largar instrução normativa para monitorar o PIX, que cria problema para o presidente da República, conforme ele disse na reunião ministerial, dando um pito público no ministro Haddad, porque veio lá do ministério dele. Lula quis mostrar que não foi consultado. Não sei se não foi consultado, mas ele quis mostrar que não foi e que isso não vai acontecer mais, né? Embora com o pito público, o ministro Rui Costa disse que Haddad sai fortalecido. É o técnico de futebol que está prestigiado. Mas também vai ter mais coisa, além de mais poder, para o ex-governador da Bahia, Rui Costa. Vai falar mais, vai dar mais entrevistas e vai viajar mais. Ou seja, vai se expor mais. Mas parece que foi uma das decisões lá. E tem mais Sidônio trabalhando com Janja. Eu via na notícia que vai dispor de 50 milhões para propaganda. Aí eu pergunto, mas propaganda do governo? O governo vende o quê? Engano. O governo compra com propaganda, não é? Bom, por falar nisso, né? Vejam só, não está adiantando a propaganda, talvez por isso ele tenha trocado de agência de publicidade pública no governo. Está lá o marqueteiro, ministro Sidônio, continua dizendo que foi crime o que se mostrou para a população do que ia se fazer com o monitoramento do PIX. Eu diria que foi burrice do governo não ter dito a verdade. Era só dizer, olha, está cheio de gente que não está pagando imposto de renda, não está declarando imposto de renda e está ganhando muito, escondido pelo PIX, enquanto outros têm que pagar. Por que não disseram? Não, mas é da natureza desse governo ficar camuflando, dando voltas em vez de ir direto ao assunto. E aí, 50 milhões para propaganda, para compra. É a propaganda que compra. Mas aí vem o Instituto Ipsos, que está publicado no Globo, que até agora a coisa está feia. 63% dizem que o governo está indo na direção errada. 65% dizem que a economia está indo mal por causa disso.
41% dizem que, bom, os maiores problemas, crime, 41%, saúde, 38%, pobreza, 37%, são os 3 maiores problemas do país, todos sob a responsabilidade do Estado brasileiro, em seus diferentes níveis. Pobreza, 37%. E Lula ia acabar com a pobreza lá no Lula 1. Passou Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3, 37% dizem que é o 3º maior problema do país. Bom, mudando para a Suíça, o presidente do Supremo está na Suíça, Luiz Roberto Barroso, ministro. Hoje ele falou sobre clima. Davos é um seminário econômico mundial. Ele falou sobre clima. O Supremo está falando sobre clima. E amanhã fala sobre, aí sim, é Supremo. E alguém que deu essa pauta para ele é um muito amigo. A pauta é segurança jurídica. Gente, eu ouvi uma repórter conhecida ontem, eu ouvi através do Oi Luiz, e ela estranhando muito e desprezando o discurso de posse de Trump, sob o argumento de que ele só repetiu o que tinha dito na campanha. Ele repetiu tudo o que disse na campanha. Meu Deus, como a mentira já se naturalizou brasileira. Ela acha que o normal é o candidato sair em campanha e faz um monte de promessa para ser eleito. E depois não repete mais nada. Esqueçam, o que eu prometi na campanha, agora eu vou fazer é isso. Essa é a cabecinha dela. Incrível, né? E o Trump foi lá. Primeiro veio coisas óbvias, né? Que ele prometeu e que está cumprindo, né? Está saindo, por exemplo, da OMS. Imagina só que os Estados Unidos entra com $500 bilhão por ano de dólares para sustentar a OMS. E a China? Os Estados Unidos tem 300 milhões de americanos. A China tem 1 bilhão e 200 milhões, né, grosso modo. Entra com 39 milhões só. Aí eu caio fora. Caiu fora do Acordo de Paris. Claro, o Sol não assinou. O Sol é que é o dono do aquecimento mais ou menos 1 grau, 2 graus dos oceanos e que provoca clima na Terra em ciclos, desde que a Terra existe. Isso é cíclico, né? Ele caiu fora. O OMS também, né, que foi tudo isso que aconteceu. Aliás, falando em OMS, só para lembrar, né, nem gosto de lembrar, porque eu vou lembrar de amigos que foram vítimas de uma crueldade incrível que saiu pela televisão aqui no Brasil sobre vacina e sobre tratamento. Não vou falar, porque é muito revoltante. Bom, e tem outras coisas óbvias, que é tão óbvia que está no Gênesis, na Bíblia, no Gênesis 1:27, macho e fêmea os criou. O Trump só fez o óbvio. Não vem inventar outra coisa aqui no governo federal, né? Ele indultou, como havia prometido, cerca de 1.500 condenados pela invasão do Capitólio dia 6 de janeiro há 4 anos. O principal organizador tinha pego 18 anos, ele estava estocando armas, esse tinha armas, num hotel ali próximo. Tem outro que pegou 22 anos, mas a maioria, né, 200 que agrediram policiais e confessaram, pegaram 2 anos e meio e tal.
né? E só para falar em indulto, o Biden, antes de sair, indultou preventivamente o Anthony Fauci, né? Além de ter os cunhados e irmãos dele, né? Indultou todo mundo, já tinha indultado o filho, eu já falei nisso outro dia, mas indultou o Anthony Fauci, por quê? Ele está esperando, brilhante médico, fez uma carreira no serviço público brilhante, mas depois inventou coisas que prejudicou milhares, prejudicou de vida, né? Está sendo indultado preventivamente. Tem gente que está criticando o Musk, que ele fez do coração e jogou o coração. Ah, gesto nazista. Bom, dá uma estudadinha na história, vai ver qual é o Sieg Heil. Que gesto é esse? Né? Que vem lá de Roma, mas não é com o braço para o lado. É com o braço para frente, é diferente. Ele estava jogando o coração no público. Mas faz parte. Né? Tudo bem. Ele deve estar se divertindo com isso. Mas, enfim. Então, é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.